Olá, estudantes! Dando continuidade ao conteúdo da semana passada, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre potencial elétrico, daí para a gente fechar essa parte de eletrostática e na próxima semana já começar a falar de eletrodinâmica. Quando a gente trabalha com a ideia de campo elétrico, ela vai estar muito ligada à força, que são conceitos vetoriais. Quando a gente trabalha com a ideia de potencial elétrico, a gente vai estar buscando uma abordagem de grandezas escalares. Então, aí a gente vai começar a olhar um pouco mais para energia e trabalho. Se a gente for lembrar lá do nosso primeiro ano, eu vou lembrar que o trabalho ele é o produto entre a força e o deslocamento. Isso leva em consideração também o ângulo, a gente não vai entrar nessa discussão agora. Considerando que o ângulo seja zero, então esse cosseno seria 1. Então, basicamente, estou pensando em multiplicar a força pela distância. Quando a gente lembra das equações que a gente tem, que força é K sobre D quadrado, se você multiplicar a distância aqui, você vai chegar nessa equação para o trabalho. Ou seja, ela é totalmente semelhante à lei de Coulomb, com a diferença de que aqui esse D não está ao quadrado, como estaria na lei de Coulomb. A gente lembrar que F é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Daí, se eu multiplicar por D, eu corto e vai acontecer eu ter essa equação nesse formato. Então, aqui o D, que eu estou multiplicando F vezes D, corta esse D com o quadrado, né, porque quadrado é VD vezes D, sobrou essa equação para a gente. Tal é o trabalho é medido em joules, que é a carga, como a gente já viu, carga é medida em coulombs, e D é a distância, como a gente está acostumado, distância é medida em metros. Então, fiquem atentos às unidades de medidas, porque isso sempre pode ser fonte de algum problema ou de algum erro. E pensando no básico dessas definições, e voltando mais uma vez para o primeiro ano, a gente lembra que energia está relacionada à capacidade de realizar trabalho. Então, o trabalho é quando eu aplico uma força e por causa da força a coisa se move, e a energia ela é algo que se eu tenho eu posso realizar trabalho. Então, se essa energia ela vai virar trabalho, faz sentido que a equação que eu uso para calcular o trabalho seja a mesma da energia. Então, trabalho e energia têm uma equivalência. Tanto é que, se o trabalho é medido em joules, a energia também vai ser medida em joules. Então, nossa unidade de medida para trabalho e energia é a mesma unidade. Então, a equação não mudou e a ideia matemática não mudou. Só que eu posso falar de trabalho, posso falar de energia. Aqui a gente vai focar na ideia de energia. Então, energia, o que é essa energia potencial? Na hora que eu tenho duas cargas, então pensa que eu tenho uma carga Qzão, e aí uma certa distância dela eu tenho uma carga Qzinho. Elas estão separadas por uma distância D, vamos colocar essa distância D aqui, distância D entre as duas cargas. Então, a partir do momento que eu abandonar, vamos considerar que as cargas estão fixas. Se eu abandonar a carga de prova, que é essa carga menor, ela vai sofrer uma força de atração para cá. Então, ela vai se mover na direção da carga grande, considerando que a carga grande esteja fixa. E presa lá por alguma outra força ou elemento, alguma coisa que a gente não precisa se preocupar agora. Então, essa carga, ela se moveria nessa direção. Então, enquanto as duas estão paradas, eu tenho energia acumulada. Na hora que eu abandono o sistema, tá? Considerando carga de sinais opostos seria atração, ela vai ser atraída para cá. Então, essa energia potencial, o valor dessa energia potencial elétrica, que está acumulada quando as cargas não se movem, ela vai ser igual ao trabalho que essas cargas vão realizar no processo quando forem abandonadas, ou pensar no trabalho para montar essa configuração de cargas. São dois raciocínios análogos aí. Então, só lembrando que essa configuração aqui seria para um mais e menos. Se eu tivesse mais e mais, a força seria para o outro lado, mas a gente não está tão preocupado com a ideia dos vetores, já que a gente vai lidar com grandezas escalares. Essa troca de força para energia, de trabalho para força, ela é importante justamente para a gente sair dos vetores e ir para os escalares. E isso torna algumas questões muito mais simples de serem trabalhadas, como vocês vão ver adiante.
E aí a gente chega na definição de potencial elétrico, que é uma razão entre quanto de energia o meu sistema estático está acumulando pela unidade de carga de prova. Então aqui eu estou pensando na minha carga de prova para montar isso. V é o meu potencial elétrico, esse Ezinho aqui vai ser a nossa energia potencial elétrica, e o Q, nossa carga de prova para esse exemplo. Então, só para a gente repassar as unidades, a energia é medida em Joule, a carga é medida em Coulomb. Daqui para frente, a gente vai considerar que 1 Joule por Coulomb é o equivalente a 1 volt. Então, toda vez que eu for trabalhar com potencial elétrico, eu vou ter que ter a energia em Joule, a carga em coulombs, e aí, como resultado, eu vou encontrar esse potencial medido em volts, que é exatamente a mesma coisa das voltagens que a gente tem em casa, aqui por padrão 220, em outros lugares 110 ou 127. Então, esse elemento aqui de eletrostática já está muito presente no nosso dia a dia. Quantos volts eu tenho, que é uma diferença de potencial, como a gente vai ver logo adiante. E mais para frente, a gente vai ver que sem a diferença de potencial, a gente não consegue ter corrente elétrica. Então, a base da eletrodinâmica, que a gente começa na semana que vem, é entender bem essa ideia de potencial elétrico e diferença de potencial. Uma outra forma de calcular esse potencial elétrico é essa segunda equação aqui. Para encontrar, saber de onde vem essa equação, tudo que a gente precisa fazer é substituir as equações que a gente já tinha. Então, se eu pegar aqui, voltando para os slides anteriores, que a energia elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho, sobre D. Tá? E que o potencial é essa energia dividido pelo Qzinho, eu poderia só cortar isso aqui e caiu na equação que a gente encontrou aqui embaixo. Ela é totalmente equivalente, lembrando mais uma vez que o K é uma constante, 9 vezes 10 a nona. Tá? Se você tiver o K nesse formato, você vai precisar usar a carga em Coulomb e a distância em metros para dar certo, continua sendo em volts meu resultado. Analisando um gráfico, o comportamento disso, o que eu observo é o seguinte, que se a minha carga é positiva, o meu gráfico é, quando a distância é muito pequena, os valores de potencial elétrico são muito grandes, e à medida que eu vou aumentando a distância, o potencial elétrico cai, só que não de forma direta, ele cai seguindo essa curva, que é uma hipérbole, e vai sempre se aproximando cada vez mais do eixo, sem nunca tocar no eixo. Então, é como se eu tiver uma carga num ponto, matematicamente o potencial nunca chega a zero, não importa a distância. É claro que ele vai se aproximar tanto de zero que a gente costuma dizer que matematicamente ele tende a dar zero. Mas ele nunca vai dar zero, ele sempre vai dar algum valor que 0,00000000000 alguma coisa. Então, a mesma coisa vai acontecer com a carga negativa, só que aí com potencial negativo. Lembrando, lá atrás, quando a gente estava falando de campo, e eu tinha vetores para definir isso, eu sempre pensava na soma vetorial. Aqui não. Inclusive, esse valor que entra aqui na equação não é em módulo, é o valor absoluto da carga, o valor da carga com o sinal respectivo. Então, se a carga for positiva, eu vou ter essa curva de cima com valor aqui todos positivos. Se a carga for negativa, a curva tem o mesmo desenho, só que ela está negativa, ela está do lado negativo. Então, ela começa aqui no potencial menos alguma coisa e vai diminuindo o potencial à medida que a distância aumenta, chegando aqui, sempre se aproximando bastante de zero. E aí a gente vai misturar o nosso raciocínio de campo com potencial. Por quê? Porque pode aparecer assim nas questões que vão aparecer pela frente. Então, olhando o que está acontecendo aqui. Se eu tenho essa carga positiva, o que acontece é que as linhas de campo elétrico elas são de afastamento. Então, lembra da ideia de carga de prova? Se eu coloco uma carga de prova, para onde ela vai? E aqui, se eu colocar uma carga de prova, ela vai se afastar. Por isso, eu deduzi que essa carga central ela é positiva, tá? Simplesmente pelo sentido do campo. Olhando para a equação de potencial elétrico, eu vou até colocar ela aqui de novo, potencial é igual
K vezes Qzão, Qzão é carga central, Qzinho é carga de prova, sobre D. Perceba o seguinte, a carga central ela não vai mudar nesse tipo de configuração. O que muda é a distância. Então a gente pode dizer que para uma carga só, para uma mesma distância, a gente tem um conjunto de pontos que tem o mesmo potencial. Então, aqui, se a minha carga é redonda, esférica, desculpa, eu percebo que se formam superfícies equipotenciais em forma dela. Uma superfície equipotencial é um conjunto de pontos que tem o mesmo valor de potencial elétrico. Então, se eu pegar aqui um exemplo a 10 centímetros, daqui, essa distância, todos os pontos que estiverem a 10 centímetros vão ter o mesmo potencial. Com isso, eu desenho uma primeira superfície equipotencial aqui. E eu posso ter quantas superfícies eu quiser desenhar, conforme os valores de potencial elétrico. Aqui eu teria uma outra superfície, já com outro valor de potencial elétrico e assim por diante. Essa é a ideia para uma carga só. Eu posso transpor essa ideia pensando em barras, e assim, se eu tenho barras ou placas metálicas eletrizadas, eu vou ter a formação de um campo que vai ser uniforme. Porque ao invés de ter um ponto central e as linhas de campo se separando, eu vou ter duas placas, uma positiva e uma negativa, e é sempre o mesmo caminho. Sendo sempre o mesmo caminho, esse dipolo, esses dois polos que a gente tem, a gente vai ter as linhas de campo elétrico paralelas e a gente vai ter as superfícies equipotenciais também sendo paralelas. Então aqui eu tenho potencial 1, potencial 2, potencial 3, de acordo com as distâncias que a gente vai tendo aí. E eu posso representar isso de várias formas numa questão. Então, tipo padrão, uma carga central, duas placas carregadas. Eu posso ter um outro padrão diferente que daria imagem semelhante a essa. Se eu tiver uma carga central aqui e uma carga central aqui, a gente pode ter um padrão parecido com esse daqui de baixo, mas sempre ficar atento ao desenho que a questão te dá e saber interpretar ele vai ser importante para algumas das questões que vão vir adiante. Então, para entender agora o que é a diferença de potencial, a gente vai primeiro buscar na matemática essa ideia de diferença. Ela é bem simples. Na matemática, para saber a diferença entre duas coisas, a gente subtrai. Então, nosso raciocínio não muda na física. Diferença de potencial é a subtração entre o potencial. Então, se eu quiser saber a diferença dos potenciais de A para B, eu vou fazer o potencial de A menos o potencial de B. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma pilha. O potencial elétrico em A é um potencial mais, o potencial elétrico em B é um potencial menos. Pensando na pilha, vai ter o polo positivo e negativo. E, com base nisso, eu consigo tentar entender como essas cargas se movem. É um caminho mais simples do que usar força, porque você vai ter muitas cargas se movendo. Então, pensa no que é você olhar para cada carga e pensar na massa dessa carga, para onde ela se move e para onde vai ser a força, ou você pensar em para onde está a diferença de potencial, então todas as cargas vão juntos para aquele lugar. É um raciocínio mais simples. Tá? Pensando assim, vamos simplificar o exemplo antes de falar mais detalhadamente da pilha. Se eu tiver aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa, considerando que essas duas cargas que eu coloquei em vermelho estejam presas, eu coloco uma carga de prova aqui. Se essa carga de prova for positiva, a tendência natural dela é se mover para o lado negativo. Ela vai ser repelida por um e atraída pelo outro. Se a minha carga de prova for negativa, deixa eu mudar a cor. Se ela for negativa, a tendência é o contrário. Ela vai ser repelida pela negativa e atraída pela positiva. Em forma geral, o que a gente está dizendo é, se eu tiver uma carga de prova positiva, ela vai tentar ir para onde o potencial elétrico cai. Potencial elétrico menor. Se eu tiver uma carga negativa, ela vai tentar ir para onde o potencial elétrico aumenta. Para onde o potencial elétrico é maior. Então, quando eu olho para a pilha, eu tenho um monte de carga solta aqui dentro do fio. E essa carga
esses elétrons, eles vão tentar se mover para procurar esse positivo. Esse seria um sentido natural de movimento de elétrons, tentar buscar o positivo. A gente vai considerar como convencional que a corrente elétrica é sempre do mais para o menos. Então, é como se a gente fizesse de conta que quem se move é o positivo, embora a gente sabe que atomicamente quem tem liberdade para isso são os negativos. Mas aí a gente teria um processo inverso. Então a corrente elétrica vai do mais para o menos, mas se eu pensar no movimento de elétrons, é do menos para o mais, justamente respeitando essa ideia, que é as cargas positivas vão no sentido que o potencial diminui, enquanto as negativas vão para onde o potencial elétrico aumenta. Então lembra sempre disso, que muitas questões que às vezes você pode resolver fazendo um monte de conta, vai ter questão que você vai olhar para a imagem e vai conseguir enxergar elementos para responder a questão sem precisar fazer muita conta. Pessoal, o que eu tinha para hoje é isso. Tá? Assistam a aula mais de uma vez se for necessário e façam as questões que foram pedidas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mandem mensagem. Até mais, bons estudos e cuidem-se.